Deus é bom. Já tem uns dias que o Senhor me trouxe uma palavra. E todas as vezes que Deus me traz uma palavra, primeiro Ele vem me cortando. E aí eu fico muito sentida, porque eu consigo sentir no Espírito aquilo que o Espírito está sentindo. Isso me deixa algumas vezes muito ruim. Mas eu falei para o Senhor que eu vou ser fiel. Mas eu falei para o Senhor que eu vou ser fiel a tudo aquilo que Ele me entregou. A gente está vivendo um tempo em que a gente não pode, como foi dito umas 3 vezes pelo Senhor para mim, que a gente não pode mais florear aquilo que o Senhor está dizendo para nós, enquanto igreja. E a gente precisa ter a consciência do que o Senhor está fazendo em nós, para fazer através de nós. Então, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, lá em Amós, capítulo 7, versículo 8. Ian, é aquela versão? Não, foi a mensagem, eu vou ler na minha. Diz assim: o Eterno me disse: o que você está vendo, Amós? Eu disse: um prumo. Então meu Senhor disse: veja o que eu fiz. Pendurei um prumo bem no meio do meu povo. Eu os poupei pela última vez. Agora chega. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Porque ela nunca vem, Senhor, para nos destruir, ela sempre vem para nos realinhar aquilo que é o propósito ao qual nós somos chamados. Um propósito, Senhor, de vida, de paz, de alegria. Um propósito, Senhor, onde o Senhor é o centro daquilo que nós somos. Onde o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. E assim como foi dito, não apenas para nos servir, mas para que nós pudéssemos servi-lo e agradar o teu coração. Pai, leva a minha mente, a mente dos meus irmãos cativa em obediência àquilo que é a tua palavra. E que tudo aquilo que viria para nos roubar seja destruído, mas que a tua palavra seja vivificada em nós, no nome de Jesus. Amós é um profeta que foi levantado por Deus no 8º ano antes de Cristo. E diferente dos outros profetas, ele não era sacerdote. Ele era um pastor de ovelhas e ele era cultivador de sicômoros. E Deus olha para esse homem e vê algo nele de interessante. Fala bem assim: peraí, que eu vi em você algo de valor. Vou te mostrar aquilo que eu vou fazer com o meu povo. E Deus mostra para ele a visão de um prumo. Mas tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração, queridos. Antes de Deus colocar um prumo sobre Israel, Ele deu a Israel a chance de se consertar. Todas as vezes que Deus vem para mim e para a sua vida dizendo aquilo que Ele vai fazer, Ele nos deu antes a possibilidade de que nós consertássemos aquilo que são os nossos posicionamentos. E antes do juízo veio a misericórdia, e antes da sentença veio o chamado do Senhor para arrependimento. Porque antes de revelar o desalinhamento da minha e da sua vida e do povo de Israel, Deus esperou deles e de mim e você uma transformação. Deus nunca faz nada sem antes nos avisar. Deus nunca vai fazer nada sem antes avisar a nós, os seus amigos, os profetas. E foi bem assim que Deus fez. Ele levantou um amigo profeta para mostrar a ele o que ele faria com Israel. E antes de entendermos o prumo, nós precisamos compreender o cenário que Israel vivia. Israel está vivendo o auge da prosperidade financeira, econômica, mas estava vivendo uma decadência espiritual, sem princípio, sem valores, uma imoralidade no meio do povo, uma vida de decadência.
Israel tinha muita riqueza, mas não havia justiça no meio do povo. O povo estava vivendo de acordo com aquilo que eram as suas vontades. Não olhavam para aquilo que era o órfão, para a viúva, fazia aquilo que queria fazer e não se atentava para aquilo que eram os princípios. Havia culto, assim como há culto nos nossos dias, mas não havia no meio do povo de Deus santidade. A gente, como povo de Israel, muitas vezes estamos até prestando culto. A gente vem terça, domingo, no discipulado. A gente faz aquilo que nós somos chamados para fazer de forma desordenada. Nós até fazemos. Nós até cultuamos, mas sem santidade. A Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Havia prosperidade no meio do povo, mas não havia arrependimento. O povo continuava fazendo dia após dia aquilo que o coração deles estavam inclinados a fazer, sem se importar com as consequências. Havia-se aparência de bênção. Deixa eu te falar uma coisa, nem tudo aquilo que parece é. Havia-se aparência de bênção, havia-se, mas o coração do povo estava completamente desalinhado. E a mensagem para o povo de Israel, assim como para nós hoje, é muito forte. Porque o Senhor não está falando para o profeta apenas de pecador, mas de um alinhamento. Porque todas as vezes, entenda, porque todas as vezes que nós estamos desalinhados, nós ficamos propensos a pecar. Há construções, queridos, que para mim e para você, aos meus olhos e aos seus olhos, parecem até bonitas por fora, mas por dentro estão tortas. Muitas vezes a gente até tem aparência, um rosto bonito, um corpo bonito. A gente até vai na academia, a gente cuida daquilo que é o nosso exterior, mas o nosso interior está sepulcro, caiado. Nós estamos doentes emocionalmente. Nós estamos nos perdendo e fazendo com que outros que dependem ou contam com aquilo que é a nossa autoridade se percam também naquilo que é o propósito. Não basta aparecer, eu preciso ser. E muitas vezes nós estamos nos comportando com a aparência de bênção, mas nós não estamos sendo bênção. E há uma diferença. Eu não posso viver uma vida parecendo aquilo que eu quero ser. Eu preciso ser aquilo que eu desejo no Senhor. E a gente está vivendo uma vida como se a minha beleza, a minha casa bonita, o meu carro do ano impressionasse Deus. Isso não impressiona Deus, assim como foi dito aqui. Tudo aquilo que nós temos vem daquilo que Ele é. E se Ele não te entregar, você não tem nada. O meu conhecimento, o seu conhecimento não vale nada para o Senhor. Porque independente daquilo que eu e você sejamos, sempre vai ter alguém melhor do que eu e você fazendo aquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós estamos nos comportando com a aparência de bênção, mas sujos por dentro. E o pior, não aceitamos correção. Fazemos o que queremos. Quando vamos ser direcionados, nós nos comportamos como crianças infantis. Queremos cargos, posições, queremos tudo que o Senhor tem para nós, mas não queremos nos comportar como filhos, nos comportamos como rebeldes. Bênção de verdade é para filho. Não é para quem parece ser, não é para quem obedece meia obediência. Minha obediência é desobediência completa. E aí, o Senhor não vai medir em mim e você aquilo que é a minha aparência, a sua aparência. Ele vai medir aquilo que é o nosso alinhamento. Como eu e você estamos alinhados diante do Senhor. O que eu e você estamos fazendo para que nós estejamos alinhados diante daquilo que foi a direção que nos foi dada. Pastor Daniel falou uma coisa aqui que até ontem eu falava. Quando a gente quebra o princípio nos quebra. A hora que o Senhor falou e eu falava. Cansei de falar isso aqui, não falei? Falei.
Só que o princípio não nos quebra, o princípio nos estabelece, mas a nossa desobediência faz com que nós sejamos quebrados. O princípio ele veio para me estabelecer e te estabelecer. Nós só somos quebrados por causa daquilo que são as nossas concupiscências da carne, desejo desenfreado por algo. Seja uma vida prostituta, seja uma vida adúltera, seja uma vida onde eu sou idólatra com aquilo que é a minha casa, ou com aquilo que é o meu corpo, ou com aquilo que são pessoas. Tudo aquilo que me faz errar o eixo, o caminho, o centro e o cerne daquilo que Jesus é, faz com que eu esteja desalinhado com aquilo que é o princípio e o propósito. E percebam, quando Deus olha para o profeta, Ele não pergunta para ele qual a beleza da construção do muro, qual a altura do muro, o que é que você construiu, Amós, o que o povo construiu. Deus não está preocupado com aquilo que eu e você estamos construindo, não. Ele está preocupado com como nós estamos construindo. Deus olha para Amós e pergunta: o que vês? Porque muitas vezes a gente até fala no nome do Senhor, e Deus pergunta, não é porque Deus não estava vendo aquilo que estava acontecendo, é porque Deus queria que o profeta visse assim como ele estava vendo. Porque muitas vezes a gente até vê, mas não vê aquilo que o Senhor está mostrando, a gente vê aquilo que a gente quer. E aí Amós, depois de olhar, ele diz para o Senhor: um prumo. Porque Deus nunca vai começar avaliando aquilo que nós construímos. Ele vai começar olhando e avaliando em mim e você aquilo que nos alinha. O que tem te alinhado e o que tem me alinhado? Será que nós estamos alinhados como nós estamos pensando? Será que a nossa vida de fato está uma vida alinhada com aquilo que é o princípio e o propósito, o qual Deus estabeleceu? Porque antes de Deus olhar para aquilo que é a estrutura que está de fora, Deus olha para aquilo que é a estrutura para baixo, o alinhamento que foi feito do lado de dentro. E muitas vezes a gente está olhando a beleza daquilo que está do lado de fora, mas Deus não está preocupado com aquilo que está do lado de fora. Toda grande transformação que nós sofremos exteriormente é fruto de uma grande transformação interna. E não tem como ser diferente, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E o que é prumo, bispo? Prumo é uma ferramenta utilizada, queridos, na construção civil, construção de casa, para avaliar como está a parede, se ela está reta. E o construtor não usa o prumo para derrubar a parede. Ele usa o prumo para revelar o alinhamento dela. E assim como Israel, o meu problema e o seu problema não é a falta de crescimento. Nós até crescemos naquilo que nós fazemos. Alguns de nós somos muito bem-sucedidos naquilo que nós nos dispomos a fazer e fazemos bem. Fazemos com excelência. Mas o problema não é a falta de crescimento, o problema é a falta de alinhamento àquilo que é a palavra. O problema nunca foi o fato de Deus me prosperar, o fato de me fazer ser grande. O fato é quando Deus me prospera, onde está o meu coração, a que meu coração está alinhado àquilo que Deus me deu ou àquilo que é o princípio da palavra. Porque Deus não vai me medir, e não vai te medir, nem medir o povo de Israel pelo tamanho da construção, mas pela minha fidelidade e a sua fidelidade àquilo que é o padrão do céu. Como está a minha fidelidade àquilo que Deus tem requerido de mim? Como está a minha fidelidade a uma vida de oração, a uma vida de leitura, de palavra, a uma vida de relacionamento sem distração? O bispo ministrou muito bem aqui sobre distração. Muitas vezes nós estamos sendo rasgados, nós estamos sendo roubados, nós estamos saindo do centro da vontade de Deus porque nós estamos muito preocupados em construir, ao invés de nos alinharmos àquilo que é a palavra. Somos uma geração preocupada demais em construir. Construir ministério, construir caráter, construir carreira, construir patrimônio. E está errado? Não está errado. Nós até construímos, mas a nossa preocupação é em construir influência, reputação.
Mas Deus não está preocupado com aquilo que nós construímos, não, queridos. Quando a gente tem uma vida que está direcionada pela palavra, dentro da perspectiva do Espírito Santo de Deus, Deus faz todas as outras coisas. Não há nada errado em eu construir, em eu fazer. Não há nada errado em eu querer ser melhor. O que há de errado é quando aquilo que eu desejo rouba-me daquilo que é a presença. Porque muitas vezes a gente até está construindo, mas a gente não tem estrutura para manter aquilo que nós construímos. E sem a presença, por mais que a gente conquiste, a gente perde. É a presença que mantém. É pela presença que nós somos mantidos. Moisés teve uma revelação. Você vai, mas eu não vou. Ele falou, eu não saio daqui se a sua presença não for comigo. Só que muitas vezes nós estamos trocando a presença pelos presentes. E todas as vezes que a gente fica isso, a gente compromete aquilo que é o propósito. O prumo revela o que a nossa aparência, o que a aparência esconde. Muitas vezes, a nossa aparência pode até esconder um caráter deturpado, uma vida de fofoca, uma vida desalinhada, uma vida que não tem compromisso com Deus. A aparência pode até esconder as rachaduras internas que nós temos, os medos, os temores. A aparência pode, mas o prumo vai revelar aquilo que nós tentamos esconder. Talvez você que é homem está aqui tentando esconder uma vida dupla, uma vida desalinhada, uma vida onde você não honra com aquilo que são os princípios da palavra na sua casa, sua esposa, seus filhos. Talvez a aparência de grande, de forte, a aparência esconda o que de fato você é. Alguém desalinhado, alguém distante, alguém frio, alguém que infelizmente é prostituto, alguém que é adúltero, alguém que é mentiroso, alguém que vai para a internet e fica olhando pornografia. A aparência esconde, mas o prumo revela. Talvez você está vivendo uma vida dupla, achando que a sua esposa não sabe, mas Deus sabe. E a nossa preocupação não deveria saber com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, mas com aquilo que Deus vê. Porque uma vez que a minha vida está alinhada e o meu caráter está estabelecido, independente daquilo que as pessoas estão pensando, Deus nos move para aquilo que é o centro da vontade dEle. E aquilo que não era, passa a ser. Talvez você, mulher, porque foi muito ferida, machucada, está vivendo uma vida em que você não consegue submeter aquilo que é o princípio da palavra, honrando seu marido. Talvez você, como mulher, por ter sido ferida, você não consegue respeitar o seu marido quando você está com outras pessoas. Você expõe aquilo que ele é, você fere aquilo que é a integridade dele. Você fala daquilo que é o seu marido para as pessoas. Aí depois nós questionamos o porquê as pessoas não respeitam aquilo que nós somos, aquilo que os nossos maridos são. Mas nós, como aquelas que estabelecem, deveríamos entender que é função nossa estabelecer a nossa casa. Aí depois queremos cobrar um posicionamento dos outros com relação àquilo que nós somos e aquilo que a nossa casa é, mas nós somos as primeiras a falar. Expomos aquilo que é o nosso Éden. E muitas vezes questionamos o posicionamento de quem nunca construiu nada dentro da nossa casa. Ei, a aparência ela engana, mas o prumo revela. E muitas vezes a gente está achando que ninguém está vendo, está todo mundo vendo, só eu e você que não estamos percebendo. E quando Deus pergunta para Amós o que ele via, não é porque Deus não sabia não, queridos.
É porque Deus estava querendo mostrar para Amós que havia uma diferença entre aparência e realidade. Nem tudo aquilo que a gente diz ser, a gente é. Nem tudo aquilo que a gente diz ser, a gente é. É o Espírito que me convence e te convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas é o meu posicionamento e o seu posicionamento que vai fazer com que as pessoas vejam aquilo que eu digo ser nele. O muro parecia reto, mas o prumo mostrava a verdade. Áreas na nossa vida, na minha vida, na sua vida, assim bem como no povo de Israel, que pareciam estar alinhadas, pareciam estar corretas, até serem confrontadas pelo poder da palavra no prumo. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo tudo certo, e acha mesmo. Mas as nossas motivações são denunciadas quando nós temos uma vida alinhada àquilo que é a palavra. O prumo revela a motivação errada do meu coração com relação a coisas, pessoas, relacionamentos, pecados ocultos. O prumo revela. O prumo revela orgulho disfarçado. Muita gente sendo bajulada e achando lindo. A primeira oportunidade daquele que te está bajulando vai ser denunciado, porque bajulador não permanece, ele não te sustenta. Na primeira oportunidade que ele tiver, quem pagar mais vai levar ele e você vai ficar. Bajulador não sustenta aquilo que ele diz. O prumo e a palavra vem para denunciá-lo. Religiosidade vazia, oração seca, oração que a gente faz muitas vezes querendo receber, mas o que eu e você temos entregado. E muitas vezes a gente até entrega, mas querendo receber. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, obediência, quando você não tem outra alternativa, não é obediência. Eu sinto te dizer. Obediência mesmo é você estar vendo uma sociedade que você tem dinheiro, que você tem recurso, mas ainda assim você vai para a presença de Deus e pergunta: Pai, o que eu posso e o que eu preciso fazer? Isso é obediência. Muitas vezes a gente, eu sou obediente. Não, você não é. Porque você não tem como ser, porque você não tem quem te financia e não tem recurso para isso. Obediência é quando você pode e ainda assim você decide obedecer o comando do céu. O prumo revela a falta de perdão. Perdoei, bispa, perdoou nada. Toda oportunidade que você tem, você toca naquele assunto e faz as mesmas coisas. E continua se ferindo e ferindo pessoas que caminham com você. Chega uma hora que a gente precisa ter a responsabilidade de olhar para dentro daquilo que nós somos e falar: Jesus, erraram comigo, mas eu não vou continuar errando contigo, porque o Senhor não é o que fizeram comigo. A gente diz que perdoa, mas a gente não perdoa. E aí a gente precisa ter maturidade de vir numa igreja, ouvir uma ministração. E uma coisa é você ministrar, queridos. Por mais que Deus fale com você, outra coisa é você ouvir alguém ministrando aquilo que você fala. Você fala: meu Deus, é isso. Eu sou isso aí. E muitas vezes a gente até vai para a presença de Deus: Deus, eu perdoo, eu libero. Perdoou nada. Está ruminando aquilo que fizeram com você. Aí você amarra a pessoa na sua vida pela sua falta de capacidade de se auto-perdoar. Aí ao invés de você subir de nível, você desce e quer levar todo mundo com você por causa da sua falta de perdão. O prumo revela desobediência tolerada. Tem muita coisa que a gente tolera, mas não deveria. É uma desculpa. É uma direção que você traz e as pessoas muitas vezes fingem que ouvem, mas não ouvem. Nós temos um ministério profético. Toda terça tem uma palavra liberada. Primeiro a palavra, mas depois tem uma profecia. Aí Deus libera a palavra. Trouxe a direção para a minha vida e para a sua vida. Aí, ao invés da gente seguir a direção e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, a gente arruma desculpa, a gente tolera aquilo que é intolerável. E o Senhor está a ponto de nos vomitar.
Porque a gente está tolerando o intolerável. Aí a direção veio, Deus fala comigo, para quê? Se Ele já te deu uma direção e você não está fazendo aquilo que foi a última instrução que Ele te entregou. Aí a gente começa a tolerar, Gabriel. Gabriel, não faz isso. Você é levita. Levita não. Você é adorador, está no altar. Não fala assim com as pessoas. Não se prostitui. Um exemplo, viu, queridos? Não maltrata as pessoas, cuida da sua casa. Mas Gabriel é meu amigo. Gabriel é meu filho. Aí porque o Gabriel, eu amo o Gabriel como se fosse meu filho, eu tolero dele aquilo que eu não deveria. Mas porque eu amo, eu deixo ele estar no altar. Porque eu tolero o intolerável. Só que deixa eu dizer uma coisa para mim, para você, e isso me inclui. Deus está a ponto de verdade de me vomitar e te vomitar por causa daquilo que a gente tolera. A gente tem tolerado coisa demais que nós não deveríamos tolerar. Mesas que nós sentamos, brincadeiras inadequadas. Coisas que nós ouvimos que como cristãos, nós deveríamos nos posicionar como aquilo que somos. Nós achamos graça e batemos palma. Ainda chamamos as outras pessoas para o meio da nossa conversa. E você acha isso bonito? Você acha? Deus não está achando isso bonito, não. Isso já está intolerável diante de Deus. A gente começa a olhar as pessoas com os olhos dos outros. Outro exemplo. Eu não gosto da Dani porque em algum momento eu não tive intimidade com a Dani e a Dani não teve a oportunidade de se aproximar a mim. Aí eu vou lá e falo mal da Dani para a Silvia, que não conhece a Dani, mas passou a conhecer a Dani a partir daquilo que é a minha visão deturpada de doente, de quem não perdoa e de quem está tolerando o intolerável. Aí eu contamino alguém que está dentro do ambiente profético e começo a fazer um ambiente de rebeldia e rebelião. Deixa eu te falar, o prumo de Deus veio e Ele vai começar a revelar aquilo que é o meu caráter, o seu caráter. E aí a gente começa a tolerar isso. Por quê? E eu digo de mim, como pastora, muitas vezes, para não ferir, eu tolerei o intolerável. E o prumo também vai revelar as áreas da nossa vida que estão desalinhadas. Querido, deixa eu te falar. Ah, bispo, eu não tenho não. Tem. Eu tenho, você tem. Às vezes a gente não está vendo uma vida de pecado, assim como eu disse lá no início. Talvez não seja, e não é pecado. Às vezes eu só faço algumas coisas que é até lícito. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As coisas me são lícitas, mas não me convém que eu faça. E muitas vezes o prumo vem para revelar as áreas das nossas vidas que estão desalinhadas. Aí a gente vai de volta para a presença de Deus e começa a pedir uma nova porta aberta. Mas Deus está olhando para mim e para você, assim como Ele olhou para o povo dele lá atrás, falou bem assim, quando você está me pedindo porta aberta, eu estou te pedindo um alinhamento de caráter. Você está me pedindo porta aberta, recurso, eu estou te pedindo que você alinhe o seu caráter àquilo que é a minha palavra. Você está me pedindo prosperidade, eu estou te pedindo alinhamento no caráter. Soberba, orgulho e vaidade é pecado. Deixa eu te falar, pecado não é só eu me prostituir sendo casada não, adulterar. Pecado não é só eu solteira fornicar. Avareza, orgulho, egoísmo é pecado. O prumo vem para mim mostrar e te mostrar a distância entre aquilo que eu e você somos, daquilo que nós deveríamos ser. Há uma distância entre aquilo que eu sou e aquilo que eu deveria ser. Sabe por quê, queridos? Nós até construímos corretamente. O muro foi construído corretamente. Eu e você até construímos corretamente. Mas no meio
da construção, a gente se perde. Porque muitas vezes o problema não é na fundação inicial. Eu e você conhecemos o princípio. Só que no meio do caminho a gente se perde na grandeza daquilo que Deus faz. Por isso nós precisamos ter um caráter construído nele. Porque o desvio não vem no início. Ninguém se desvia ou cai da noite para o dia. Ninguém cai da noite para o dia. Só que o prumo vem para revelar aquilo que é o desalinhamento que já estava acontecendo e eu e você não percebemos. Sabe por quê? Tá tudo certo demais. Não tem nada a ver, bispa. Não tem nada a ver eu estar no meio de rodas de pessoas que não acrescentam nada na minha vida, fala palavrão, xinga, fala coisas que não deve. Não tem nada a ver. Aí eu, como cristão, ao invés de posicionar o outro, daqui a pouco eu estou xingando igual. Ao invés de eu trazer ele para o centro da vontade de Deus, eu estou indo para o mesmo lugar que o outro está. O desalinhamento não começou na fundação, começou no meio do caminho. E assim acontece comigo e com você. Nós até começamos alinhados. Pastor Daniel falou um negócio interessante. Nós até começamos dependentes. Nós até começamos apaixonados pela cruz, pela palavra, pela vida de relacionamento. Mas nós nos perdemos na grandeza de quem Ele é, porque Ele já fez demais por nós e nós nos achamos autossuficientes a ponto de fazer aquilo que nós queremos e não mais aquilo que Ele quer que nós façamos. E aí, em algum momento da nossa caminhada, a gente começa a inclinar o nosso coração. Nós inclinamos, queridos, o nosso coração. A Bíblia diz que de todas as coisas que nós, eu e você, devemos guardar, nós precisamos guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. E eu ministrei isso aqui. Aí às vezes a gente quer que Deus guarde todas as coisas, Ele guarda, mas o meu e o seu coração não é função nossa. As escolhas do dia a dia são nossas, alinhadas naquilo que Ele é, ou pelo menos deveria ser. E assim como Israel, nós começamos alinhados, mas fomos nos inclinando. Fomos nos inclinando para o orgulho. Fomos nos inclinando para a idolatria do nosso coração. Fomos nos inclinando para aquilo que desagrada o coração de Deus. Fomos nos inclinando para aquilo que nos afasta da presença. Fomos inclinando o nosso coração para aquilo que agrada mais a nossa carne do que aquilo que alimenta o espírito. Fomos inclinando o nosso coração para aquilo que são os nossos trabalhos, é o nosso crescimento. Nós fomos inclinando o nosso coração. O prumo também vai revelar, queridos, que Deus tem um padrão. Deus tem um padrão e o padrão de Deus não é o meu e o seu. E o prumo não vai se adaptar àquilo que é a parede do muro, nem a minha vida e a sua vida. Deus não se adequa àquilo que é a nossa vida, nós que precisamos nos adequar àquilo que é a verdade da palavra. Deus nunca vai negociar aquilo que é a palavra. Nunca. E deixa eu te falar uma coisa. Diante do Espírito Santo de Deus, com muito temor no Espírito, se Deus tiver que te matar para não te perder, Ele vai. Ah, bispa, mas isso é duro demais. É? Eu estava conversando com os meninos do louvor. Eu nunca conheci um Deus que fere, um Deus que machuca. Já ouvi muito. Um Deus que te castiga. Mas todas as vezes que Deus falou comigo, não é porque eu sou melhor, não. É porque desde que eu entendi, eu nunca tive uma referência de pai, queridos. De um bom pai. Eu tinha alguém na minha casa, na minha vida, que bebia, xingava. Meu pai é policial reformado, botava arma na nossa cabeça, fazia uma bagunça na nossa casa. Eu nunca tive uma referência de bom pai. Mas quando eu conheci Jesus, que eu entendi quem Ele era, que eu entendi o que Ele fez por mim, eu entendi que eu não podia viver
Quando a gente entende quem é o amado da nossa alma, a gente tem prazer em obedecer. Não é esforçoso. Dói. Dói muitas vezes abrir mão daquilo que nós queremos. Obedecer não dói. Não é pesado. E muitas vezes eu vejo pessoas falando de alguém que castiga, de alguém que fere. Eu não conheço. Mas o fato é que quando a nossa vida está muito desalinhada, o diabo tem acesso àquilo que nós somos. Não é Deus quem te castiga. É o diabo que te governa. E muitas vezes, para não me perder e não te perder para o inferno, Deus nos leva. Porque o nosso coração está inclinado àquilo que são as coisas que não agradam o coração dele. A palavra em Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entenda, Jesus não vai mudar aquilo que é o princípio da palavra para me agradar e agradar o seu coração. Deus está nos chamando esta manhã para que eu e você voltemos ao primeiro amor e façamos aquilo que agrada o coração dele. Vocês entendem que o prumo não veio para as pessoas que estão lá fora? A Bíblia diz que o prumo foi colocado no meio do seu povo. 1 Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. Somos nós que deveríamos falar daquilo que Jesus é e agirmos como aquilo que nós somos e fomos chamados para ser filhos obedientes. O prumo não vem para quem está lá fora. Ele não vem para revelar o pecado do outro, ele vem para revelar o meu pecado e o seu pecado. E muitas vezes a gente está olhando para a vida do outro, fulano de tal está fazendo isso, a pessoa está lá fora, está pecando, o problema é dele. Deus não veio para mostrar aquilo que o outro faz, ele veio para mim apontar aquilo que são os meus pecados. E a nossa preocupação muitas vezes é olhar para o outro e esquecer daquilo que nós somos e estamos fazendo. Porque antes de transformar lá fora, queridos, antes de transformar a nação que nós temos orado por ela, a eleição está chegando, a gente ora, mas antes de Deus alinhar a nação como a gente espera, Deus está chamando o alinhamento da igreja dele. Nós somos noiva, mas muitas vezes nos comportamos como prostitutas. Misericórdia mesmo, Silvia, é pesado, né? Mas é. O nosso comportamento está denunciando aquilo que está dentro de nós. A gente só faz aquilo que está dentro, a gente só exterioriza aquilo que já está aqui dentro. Antes de corrigir a igreja, Deus corrige o altar. E o Senhor está nos chamando. Altar. Todos aqueles que fazem parte do altar, há um alinhamento ao prumo do Senhor. O alinhamento do Senhor chegou para a minha casa. O alinhamento do Senhor chegou para a igreja. Mas o alinhamento do Senhor também chegou para o altar e para aqueles que servem no altar. Pastores, obreiros, adoradores. E antes de realinhar o altar, Deus realinha o nosso coração. Queridos, o nosso coração precisa estar realinhado naquilo que é a palavra e no centro da vontade de Deus. Porque é no centro da vontade de Deus que os milagres que nós queremos e esperamos acontece. Nada é sem Ele, nada é fora dele e nada acontece com o coração desalinhado. Porque pensa comigo, se você tivesse uma vida próspera, abençoada, financeira, com um casamento destruído igual você estaria casado? Não estaria. Você já teria, como dizem, metido o pé e teria deixado aquilo que é o propósito do Senhor na sua vida por causa daquilo que você sonha, deseja, ora e busca.
E o avivamento que eu e você estamos procurando, esperando e orando muito por ele, não vai começar com manifestações de poder. Que é isso, bispo? Isso pode e vai acontecer, mas vai começar com o alinhamento e o arrependimento do meu e do seu coração. Porque quem precisa ser avivado não é quem está lá fora, somos nós, para que nós possamos levar aos outros aquilo que nós oramos. Porque o prumo de Deus não foi colocado na mão de homens, não foi na minha mão, não foi na mão do bispo. O prumo que Amós viu estava na mão de Deus. O prumo de Deus também revela se a construção suportará. Porque uma parede, queridos, ela até sustenta, fica em pé por um tempo, mas se ela estiver desalinhada, a hora que acontecer qualquer coisa, ela cai. E o bispo falou um negócio aqui que me deixou muito mexida. É muito ruim você ouvir, não é alguém falar, é alguém falar de alguém que esteve um dia de pé e caiu. É triste. É triste você ver um homem de Deus, uma mulher de Deus, que um dia esteve posicionado. Você ouvir, ele caiu. O prumo revela, a pressão do prumo revela o que está fora de alinhamento. E muitas vezes, por causa do prumo e por causa das nossas más escolhas, nós, enquanto pessoas, estamos vivendo crises. O prumo também vem para revelar as crises. Porque se eu não tenho estabilidade emocional, financeira, de caráter, no espírito, qualquer vento que vier me derruba, e qualquer vento de doutrina que vier me leva. Não é a aparência que nos vai manter de pé, mas o fundamento naquilo que é a palavra. Quanto eu e você estamos nos dedicando àquilo que é a palavra. O prumo do céu vai exigir de mim e de você uma decisão pessoal e particular. Muitas vezes a gente está querendo exigir do outro, querido, aquilo que nem nós fazemos. Eu estou querendo que o outro se alinhe àquilo que é o princípio da palavra, mas eu estou desalinhada. O prumo de Deus revela, não é para me destruir, te destruir, é para nos corrigir. O arrependimento em Deus nos realinha, mas a dureza do nosso coração nos endurece, nos enrijece e nos faz ficar vivendo uma vida de aparência. A palavra de Deus, ela sempre vai exigir de mim, de você, uma resposta. Todas as vezes que Deus liberar uma palavra do céu para mim, para a sua vida, Ele vai exigir de mim, de você, um posicionamento mediante aquilo que foi liberado. O prumo, ele não vai apenas revelar onde nós estamos, o que está desalinhado em nós. Ele vai revelar para onde nós precisamos voltar. E muitas vezes, eu e você estamos precisando voltar para aquilo que é o centro da vontade de Deus. O louvor pode subir. O prumo de Deus não vem para destruir. Deus nunca vai me expor, queridos, e te expor para me condenar e te condenar. Mas para restaurar aquilo que é a vida de alinhamento, comunhão, relacionamento. O prumo de Deus não vem para nos destruir, ele vem para nos reposicionar ao centro da vontade de Deus. O prumo do Senhor vai vir para nos mostrar para o nosso coração onde ele precisa se consertar. Nós temos um Pai bom, nós temos um Deus de amor. E Ele nunca vai vir para mim, para a sua vida, nos expor para nos constranger, mas para nos fazer entender aquilo que nós somos e fomos chamados para ser.
Só que muitas vezes nós queremos ter um pai que cuida daquilo que nós somos, mas queremos nos comportar como se nós não tivéssemos esse pai. Pai corrige, pai disciplina, pai cuida, pai traz provisão, pai traz sustento. Mas muitas vezes a gente está como meninos mimados, querendo as coisas do nosso jeito e do nosso jeito não funciona. E a correção do Senhor é a prova do amor dele. Porque o dia que Deus parar de te corrigir, a gente é lançado à nossa própria sorte. A pior coisa da nossa vida, deixa eu te dizer, é Deus deixar a gente viver aquilo que o nosso coração deseja, porque o fim é trágico. E o chamado do Senhor para mim, para a sua vida, nesta manhã, assim como foi lá com o povo de Israel, é para que o nosso coração se realinhe ao princípio da palavra e se arrependa e volte para o caminho do alinhamento do céu. Vamos ficar de pé? Eu não sei onde você se desalinhou. Eu não sei onde o prumo de Deus chegou na sua vida hoje para te reposicionar naquilo que é o centro da vontade de Deus, mas eu sei que Ele não veio para te destruir, Ele veio para te reposicionar. Há uma grande obra do Senhor para minha e para a sua vida, e Ele conta com aquilo que nós somos, para que nós possamos ser aqueles que vão no nome dEle fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, mas antes de pregar, esse Evangelho que cura, esse Evangelho que transforma, nós precisamos viver essa transformação dEle de dentro para fora. Eu não posso continuar vivendo uma vida dizendo daquilo que Ele é, falando daquilo que Ele é, falando no nome dEle, sem viver a plenitude de uma vida de relacionamento com Ele. Porque o relacionamento com Ele transforma. O relacionamento com Ele transforma. Mudança faz você mudar de um lado para o outro, mas aquilo que é transformação faz você nunca mais voltar para o seu estágio inicial. Transformação é de dentro para fora. Então você sabe onde você precisa se realinhar. Você vai colocar a mão no seu coração agora e vai dizer: Pai, o prumo do Senhor chegou. O prumo do Senhor chegou, mas não foi para me destruir, foi para me reposicionar, foi para me realinhar, foi para me mostrar que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, gestos, ações, omissões, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós fazemos de forma consciente e inconsciente. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes nós trocamos uma vida de intimidade, comunhão, adoração por aquilo que é passageiro. Muitas vezes, Senhor, nós ficamos chateados, Senhor, com aqueles que nos conduzem, com aqueles, Senhor, que nos alinham, porque nós ainda não tínhamos dimensão de que o Senhor estava usando os teus filhos para nos reposicionar. Deus, ensina o nosso coração a ser obediente, ensina o nosso coração a se inclinar, Senhor, para aquilo que é a tua palavra. Nós não queremos mais, Senhor, sermos senhores de nós mesmos, porque nós temos alguém que já morreu por nós, nós temos alguém que nos reconectou na eternidade com Cristo, nós temos alguém que nos fez filhos amados através da cruz de Cristo. E nós não precisamos mais sofrer, Pai. Nós precisamos obedecer a voz do comando do céu para as nossas vidas. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, porque nós não queremos, Pai, ter aparência, nós não queremos parecer, nós queremos ser. Pai, me perdoa, porque muitas vezes, Senhor, como pastora dessa casa, Senhor, eu tolerei o intolerável. Perdoa-me, Senhor, porque muitas vezes
cajado para corrigir quem precisava. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, me perdoa, porque muitas vezes eu deixei que o amor falasse mais alto do que aquilo que a voz do teu Espírito que queimava dentro de mim. Me perdoa. Me perdoa, Pai, porque muitas vezes eu escolhi pessoas em detrimento daquilo que era a voz de comando que eu estava ouvindo do céu. Me perdoa. Me perdoa, Pai. Não porque eu negociei o altar, mas porque muitas vezes eu vendo, Senhor, pessoas fazendo aquilo que era errado, eu tolerei, Senhor. Ah, Pai, mas o prumo, assim como o Senhor veio e disse a mim, Ele veio para realinhar o altar. E eu realinho a minha vida, eu realinho a vida dos pastores dessa casa, eu realinho, Deus, no Espírito, aqueles que são os obreiros dessa casa. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes, ouvindo a direção do Teu Espírito, nós preferimos, Senhor, fazer aquilo que agradava o nosso coração. Decidimos por trabalho, decidimos por lugares, decidimos por coisas e pessoas e abandonamos o cajado que o Senhor entregou nas nossas mãos. Nos perdoa. Pai, nós estamos aqui. O Senhor pode contar conosco, porque uma nova geração de pastores está sendo levantada nesse lugar.